Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa segunda live, tentando trazer para você, né, uma visão de como as constelações familiares e também as constelações sistêmicas podem ajudar em todas as áreas da vida, em questões que são importantes para as pessoas, né? Primeira live nós fizemos falando sobre o como manter, né, o fluxo de amor e de equilíbrio entre pais e filhos, e tivemos como convidadas duas psicólogas, e para a live de hoje eu vou convidar duas advogadas, né, que estão trabalhando junto com esse conhecimento, né, levando esse conhecimento para a sua área de atuação. Nós tivemos já muitos alunos de outras áreas. As pessoas imaginam que as constelações familiares são apenas uma forma de terapia breve. Isso, gente, foi no início, né? Há 40, 50 anos, lá na Alemanha, quando o Bert sintetizou esses primeiros movimentos da constelação, ela era realmente uma terapia breve, né? Uma forma de terapia breve. E aos poucos nós fomos descobrindo como, para além disso, as constelações são uma ajuda para a vida. Então, ela serve sempre que houverem relações humanas. E os nossos sistemas sociais estão cheios disso, né? Então, nós temos outros, depois de Bert, também começaram a ter outros desenvolvimentos, né, baseados nesse trabalho. Começaram a vir as constelações estruturais com Matias Varga, começaram a vir as constelações para organizações, enfim. Então, nós do Instituto 89 temos contato com todas essas fontes. E hoje nós vamos trazer para você algumas ideias, alguns princípios e algumas reflexões. Claro que o espaço de uma live é muito pequeno para que a gente possa compartilhar toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a experiência que nós fomos adquirindo ao longo desses 21 anos sobre como ajudar as famílias e os casais, especialmente, nesse momento tão doloroso da vida deles. Não existe um divórcio sem que as pessoas passem por uma dor, né? Geralmente é uma grande dor, porque há vínculo, né? Mesmo quando o amor termina, há vínculo, tem uma família. Um divórcio é uma bomba que explode numa família, né? É algo muito impactante. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe alguns slides para lembrar vocês que, em geral, é isso. As pessoas se casam com muitos sonhos, com muitas expectativas, né? Com um desejo enorme de fazer com que esse relacionamento dê certo. E por muitos motivos, nem sempre isso acontece. Então, assim, começam as brigas, começam as dificuldades, muitas vezes as pessoas não sabem nem de onde é que isso vem. Então, o primeiro olhar que a constelação tem é o que é que pode estar acontecendo com esse casal. Eles veem somente aos dois, mas nós, como consteladores, como pessoas que têm um pensamento sistêmico, temos que olhar também para as famílias de origem, para o entorno, para o que aconteceu antes. Então, nós vemos muitas dinâmicas que o casal, um deles, está completamente a serviço da família de origem. A gente diz que quando um casal se encontra, são dois clãs tentando impor um ao outro a sua lógica, o seu modo de ver, os seus valores. E nem sempre isso consegue ser bem administrado, a gente não tem essa percepção. Os casais têm uma imagem de que a briga é deles, né? Então, todos os emaranhamentos, todas as implicações que cada um tem nas suas famílias, mesmo as inconscientes, ou eu diria, especialmente as inconscientes, têm um grande peso. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é que as pessoas, antes até de optarem pelo divórcio, possam olhar para isso. E sim, as constelações vão ajudar muito, para que possa ser visto, né, será que eu não estou repetindo um padrão? Será que essas coisas que eu sinto aqui, em relação ao meu marido, à minha mulher, ou à nossa vivência de construção de família, não tem a ver com vivências dos ancestrais, das relações das pessoas que precederam? Pode passar. Então, assim, a gente orienta
sempre as pessoas, né? Eu, no caso, na psicoterapia, acredito que as minhas colegas também vão ajudar a que se reflita isso. Porque o primeiro ponto para um bom divórcio é que ele não seja uma atitude leviana, mas que tenham se esgotado as possibilidades. Então, nesses trabalhos, às vezes, em vez do divórcio, as pessoas vêm para uma reconciliação, né? Existe bastante isso, é uma crise, né? E na constelação familiar, a pessoa vai poder resgatar outros vínculos que podem estar interferindo. Porque, assim, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho antes de chamar as minhas convidadas, do impacto disso na vida das crianças. E aí também, né, quando você faz esse trabalho, às vezes você faz uma constelação antes da separação, né? Pode ser bom que esse casal possa olhar dessa maneira, ou ter alguma ajuda na terapia de casais, no aconselhamento, e se chega a essa conclusão, normalmente, depois dessa reflexão, já pode acontecer, né, um desligamento, não vou dizer que vai ser sem dor, mas sem muita confusão, né, sem muita crise, sem muito conflito. Né? Já basta a dor que é inerente a esse momento. Eu quero aqui só chamar a atenção para que, né, na minha opinião, né, é aquilo que mais me toca quando eu acompanho casais em um momento de separação, que são as crianças. Eu queria que todo mundo que está aqui pudesse refletir um pouquinho sobre isso, né? Como as crianças lidam com a separação. Às vezes, os pais, eles tratam disso como se fosse um assunto deles e as crianças completamente envolvidas ali. Podemos passar os slides? Eu acho que a criança se sente exatamente assim. Não dá para pedir, é o próximo, gente. É isso. Uma criança não pode escolher, gente, entre o pai e a mãe. Ela não faz parte disso e ela é completamente envolvida nisso. Então, assim, a gente sabe do momento de dor, de tristeza, às vezes de desespero, de raiva, são muitos sentimentos que acontecem dentro de uma situação de divórcio, de separação. Às vezes houve infidelidade, uma traição de qualquer ordem, algo que foi tão potente, tão impactante a ponto desse casal se separar. Esse mesmo casal que há tempos atrás desejou tanto construir uma família. E nesse movimento, eu quero que vocês observem bem essa imagem aí que eu escolhi para colocar. A criança fica rasgada e dividida, porque ela é o pai e a mãe, né? E tudo que uma criança quer é ver os seus pais reconciliados. Teria mais umas imagens para mostrar depois disso, porque eu coloquei também o que é que ajuda aí, gente. Daria para continuar os slides? Bom, se não der, eu vou falar mesmo assim, né? O que acontece? No nosso trabalho, uma primeira coisa que a gente faz como é que eu vou dizer para vocês? Separar, né, o sistema casal. O sistema casal. E esse casal poder ser visto separadamente, como se a gente pudesse tirar um pouquinho a criança, né, dessa briga, isso. A gente faz isso, né, o sistema casal. Quando você pode ter esse olhar participando, sendo você, né, parte do processo do divórcio, ou sendo você alguém que acompanha, esse primeiro movimento já ajuda bastante. Porque, na verdade, quando algo se rompe dessa maneira, a nossa intenção é o quê? Construir pontes. Né? Construir uma ponte de comunicação, de diálogo, de afeto, né? E que os pais, eles possam, quando essa criança estiver com o pai, ela possa estar bem com seu pai. Quando a criança estiver com a mãe, ela possa estar bem com a mãe. E que ambos tenham respeito um pelo outro. Então, esse casal vai ter a consciência de que ele se separa como homem e mulher, como marido e mulher. Mas como pai e mãe, ele nunca vai
precisar se separar ou nunca deve se separar, porque o vínculo permanece e a família também, né? Serão para sempre filhos, certo? E eu quero que, para me ajudar aqui, boa noite a vocês todos que estão aqui, Anne, Pior, Rose, Maria Augusta, Cleide, Adriana, Ana Meires, Jaciara, Edneuza, Osmar, Rosalina, todo mundo, Ilma. Ilma também, uma excelente mediadora, né? Consteladora também formada com a gente. Um beijo, Ilma. Liliana, enfim. João Batista. É isso, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu vou agora convidar, né, as minhas colegas, né, para que a gente possa discutir melhor sobre isso. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luciana. Sejam bem-vindas à nossa live. E eu quero muito que vocês primeiro se apresentem, né? Que eu disse somente que vocês são advogadas, mas eu sei que vocês têm uma atuação e eu acho que é interessante que as pessoas possam entender com que vocês trabalham. Sim. Luciana, quer começar? Fique à vontade, eu começo. Pode começar, Luciana. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. É uma honra estar aqui com essa grande mestre que é Marise. Um prazer em dividir com a doutora Luciana, que eu vou chamar de Luciana aqui nessa roda de conversa, considerando a informalidade, a proximidade que a gente está tentando trazer um pouquinho aqui, a todos os envolvidos que estão por trás, Lucas, Jorge, todos os presentes. É um prazer falar um pouquinho sobre as constelações nesse processo de divórcio, especialmente com esse olhar voltado para as crianças. Marise é uma grande mestre e eu tenho a honra de ter sido formada e ainda estar em formação pelo Instituto 89, que traz grandes professores para que a gente possa, antes de tudo, nos curar, para que possamos trabalhar com pessoas e famílias. E nesse processo, eu sou advogada e estou aqui falando também como representante da Comissão de Direito Sistêmico da Seccional OAB Sergipe, mas especialmente como mãe, como madrasta, como esposa, como filha, como madrinha, como amiga, com todos esses papéis que a gente exerce. A atuação no direito de família é uma atuação muito peculiar. E as ferramentas como a constelação traz para esse direito, que é o direito mais sui generis, porque envolve nas questões mais subjetivas, algo além para que a gente possa trabalhar e ver, às vezes, o que está por trás dessas questões para resolver e buscar soluções que mais preservem ou menos esfacelem as relações familiares, quando assim é possível, porque as partes também têm que querer estar nesse movimento. Então, é isso. Obrigada, Letícia. Vou deixar que Luciana se apresente antes de trazer algumas provocações para vocês. Por favor, Lu. Doutora Luciana, né? Mas assim, para mim é Luciana. E Lu também, né? E Lu também. Muito bem. Para mim é uma honra e uma alegria, né, participar de um momento tão importante, porque tratar sobre divórcio não é uma realidade fácil, né? Nós sabemos que são muitos sonhos que são acalentados no começo de uma trajetória, né? Então, eu busquei ter uma formação nessa área, né? Eu tenho especialização em direito de família, mas ela por si só não atendia, né? Apesar de que a gente estude e pense em como ajudar, fica algo faltando, né? E onde buscar esse algo mais? Onde está, né, essa condição de, como advogado, poder dar, né, um assessoramento para uma boa solução? E nessa forma, né, de pensar é que eu fui buscando conhecer o que mais existia. E foi surpreendente para mim encontrar as constelações familiares.
primeiro fui buscando por essa visão bem profissional mesmo. E eu já conhecia, já tinha algumas referências, mas não com o alcance que eu tenho observado agora, né, atuando um pouco mais de perto. Naturalmente que cada caso é um caso, né? Então, não se pode em nenhum momento generalizar, né? Tem as referências, mas o que eu tenho percebido é que a condição de assessorar com esse conhecimento amplia muito tanto a possibilidade de melhora, né, de realmente chegar a alguma solução, como também amplia muito o gosto de viver essas realidades. Antes, a sensação que eu tinha era exatamente como Marise trouxe, né? É uma bomba. Mas hoje, né, a sensação que eu tenho muitas vezes é também de uma grande cura que vai acontecendo nos sistemas, né? Por vezes com reconciliações e por vezes com caminhos distintos, mas que podem ser trilhados, né? E fazem parte da vida, da realidade da vida. Então, eu sou advogada com essa formação e busquei, então, essa especialização em direito sistêmico, mas penso que só ela, como direito sistêmico em si, era muito pouco, então eu aprofundei, buscando no Instituto 89 uma formação que visava muito mais a minha formação para que eu pudesse assessorar da melhor maneira o que já existe dentro do direito com essa visão. Então, eu estou aqui, espero poder contribuir. Pois é, eu acho que vocês trouxeram coisas que são interessantes, né? Quando Letícia diz, quando as pessoas querem, né? Isso é muito importante para a gente, pelo menos na minha visão. É claro que é algo que pode ser oferecido, né? Eu imagino que para vocês seja um pouco mais difícil, eu tenho escutado vocês, né, durante a formação, porque, assim, para nós psicoterapeutas, as pessoas nos buscam e com essa abertura para um trabalho como esse, um trabalho que vai mexer, um trabalho que vai desafiar os paradigmas, as crenças, a forma, né, de lidar com esse tema. E para vocês, não, eu acho que eles buscam, os casais buscam, às vezes, numa situação de litígio, como é que é trazer a proposta da constelação para um casal que está se divorciando na prática de vocês? Eu penso muito no trabalho de preparação, e eu levo essa visão, de que assim como nós nos preparamos para casar, também precisamos nos preparar para essa realidade que se apresenta. Naturalmente que, em geral, quando se chega a um advogado, as chances e as possibilidades de reconciliação já são bem menores do que quando se procura um psicólogo. Mas eu sempre peço que seja acompanhado por um psicólogo, se já foi ou se já fez algumas sessões, porque isso faz parte do preparo. E essa parte eu não tenho a formação para fazer. Então, eu sempre peço que seja acompanhado. E um outro ponto que eu considero muito importante é o atendimento individual deles. Essa visão casal e esse atendimento um e o outro, porque isso favorece e possibilita que eles mesmos se ouçam individualmente, antes de estar um com o outro. Mas isso nem sempre é possível, porque, como foi dito, às vezes um te procura, o outro não. Então, cada caso é um caso. Mas eu gosto de trabalhar com a imagem da preparação. Uma excelente ideia, né? Sem dúvida. Além da possibilidade de preparação, muito bem colocada por doutora Luciana, a gente pode também, dentro do próprio processo de trabalho com o cliente, quando o cliente lhe busca individualmente, sem a outra parte, dizer a ele, né, que temos dois caminhos a seguir. Um caminho consensual, em que ele mesmo pode decidir as suas próprias caminhadas em relação a esse processo de divórcio, ou o caminho litigioso, em que o outro, um juiz, um terceiro, vai tomar a decisão por ele. E a gente sempre comenta, tendo esse olhar das constelações, quais são os reflexos, especialmente quando envolvem crianças. Porque quando um juiz, um terceiro, decide
as questões relativas aos seus filhos, naturalmente, pela visão sistêmica das constelações que um advogado tem, que atua nessa área, observa que a criança, naturalmente, vai ter a imagem de que precisa-se de um terceiro para resolver suas próprias questões. E quando os pais decidem, essa criança sente uma segurança de que tem alguém ali olhando por ele, que tem um pai e uma mãe que puderam decidir por ele. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível, porque, às vezes, um está com esse sentimento, essa vontade, e o outro não está. E aí, a gente pode fazer alguns exercícios sistêmicos. Eu, particularmente, não constelo os meus clientes. Eu encaminho para profissionais da área, para profissionais que eu indico ou que eles procurem outros da vontade deles, para que eles façam uma constelação e observem alguns emaranhados que, mudando a eles mesmos, a visão deles, eles podem, às vezes, influenciar no outro, se assim tiver possibilidade da circunstância. Cada caso, como disse a doutora Luciana, é um caso. Mas, nesse caso específico, eu, particularmente, trabalho com exercícios, abordagens sistêmicas e trazendo um pouco dessa visão que pode ser colocada, né, para que o cliente passe a enxergar de uma outra forma, até na própria postura dele. E quando é necessário uma constelação, a gente pode fazer essa indicação e seguir esse caminho, trazendo isso como uma ferramenta. Eu não sei se vocês observam isso, mas eu acho que às vezes, vamos falar um pouco do conflito, da briga, né? As pessoas realmente acham que estão brigando por aquilo, por dinheiro, pela casa, pela guarda dos filhos, mas tem tantos conteúdos atrás, né, que a gente não tem como lidar dessa forma. Então, mesmo que o juiz diga, olha, esse aqui é o valor da pensão, e tal, eles continuam brigando. E a gente sabe também que esse casal não se separa nunca, de verdade, né, e não vai se abrir também para um novo caminho, porque eles ficam presos, né? Tem um filme que eu sempre gosto de indicar no curso para que os alunos possam ver, chama-se A Guerra dos Roses. Eles brigam até a morte, né? E que a gente fala, precisa distinguir isso, o que é que vincula, né? Então, vocês percebem isso, que às vezes é uma briga e fica tão óbvio para a gente e não para eles, de que isso não vai ter fim. Porque se você resolve aquilo, é aquilo que eles estão trazendo, sem a visão sistêmica, vamos dizer. Vamos resolver essa briga, mas essa briga não tem fim, se cria outra briga. Então, o que é que as pessoas realmente estão precisando, né, por trás daquilo? E às vezes não estão brigando também com o parceiro, mas com uma história, com uma vingança que vem de outras gerações ali, né? Eu não sei se é tão óbvio assim para vocês, como é que vocês lidam com isso? No meu caso, uma circunstância que me fez procurar essa outra ferramenta, as constelações familiares, para agregar ao trabalho, foi justamente isso. O processo finalizava, o cliente ganhava tudo e o conflito ainda continuava. Ele não estava satisfeito e gerava uma outra judicialização, e aquilo não tinha fim. E mexia muito comigo ver que na condição de operadora do direito, o meu trabalho não estava buscando uma finalidade pacífica no final e uma solução, porque a gente sempre deve buscar que as próprias partes caminhem sozinhas, e não que precisem do advogado. O advogado é um operador fundamental nesse processo, ainda mais advogados que têm essa outra visão. Mas elas podem depois melhorar a comunicação sem precisar de tanto conflito. E nessa circunstância, o que me chamou a atenção também, não sei se é o caso da doutora Luciana, que muitas vezes as partes elas não se vinculavam mais pelo amor e se vinculavam pela dor, e continuavam com o processo só para ficarem ligadas uma ao outro. E isso era algo que crescia, o conflito não acabava. E as crianças envolvidas nessa situação acabavam também tendo danos emocionais muito grandes. Esse é o principal ponto que levou com que eu pensasse se tem alguma outra solução que pode ser trazida para diminuir toda essa celeuma e para que o direito aplicado seja muito mais eficaz. E busque uma solução, de fato, resolutiva
e concreta? Eu sinto que depois que eu comecei a utilizar algumas ferramentas, né, uma delas são as perguntas, né, com essa visão sistêmica, eu percebo uma diferença. Por exemplo, no atendimento individualizado do casal, eu procuro antecipar algumas visões para eles. Então, eu vou fazendo projeções com eles. E se ficasse assim, como você se sentiria? E se nós pudéssemos fazer dessa forma? Às vezes vai apresentando situações que não estavam presentes naquela mente mais, né, e no coração. E eu procuro ir trazendo essa mais sensível, no sentido assim, o que você sente se acontece isso? Então, às vezes, teve uma situação de uma mãe que não queria abrir mão do espaço com o filho, né? E sabemos quanto isso é sério, mas levar isso para aquela mãe não toca. Então, eu inverti a situação. Então, se você estivesse nessa posição, ocupe esse lugar, né? Vá para esse lugar. E pense que você não vai mais poder ter acesso, ou você vai ter uma limitação desse acesso, como você se sentiria. E isso vai fazendo com que cada um vá se colocando em outros lugares. Porque essa sensação que traz o divórcio, ela vem com culpa, ela vem com raiva. E enquanto esse tempo não acontece, e esse tempo para reflexão, esse tempo para sentir, né, a vida em si, o passo não é dado. Então, mesmo que se decidam ao redor, né, vai ser assim, 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 a pessoa está no mesmo lugar. Então, essa visão sistêmica, ela me permite ir trabalhando e colocando o outro em outros lugares. E essa tem sido uma grande ferramenta, né? Aproveitar isso, aprender a fazer isso, e isso para mim é um grande aprendizado, né? Porque cada caso me coloca também numa situação que eu tenho que pensar junto, tenho que trazer situações, tenho que olhar, né? A visão de olhar o sistema que está ali, né? Deixar a pessoa falar. Você já viveu isso na sua família? Porque isso vai trazendo para a pessoa situações que nem ela sabia que tinha. E ir se perguntando, né, esse movimento de, e se eu pudesse fazer diferente, como que eu faria? Como que eu me vejo lá na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu vejo, né, ao redor, porque algo que surpreende no direito é que nas constelações nós não temos mais né, ex-marido, ex-esposa, apesar de que a gente sabe que o divórcio, né, ou a dissolução da união estável, ela é a extinção de um vínculo, né, do vínculo matrimonial. Mas o vínculo vai permanecer, né, principalmente se tiver filhos, porque o tempo vivido junto não desaparece. E compreender isso e levar o cliente a entender que ele viveu esse tempo, e esse tempo vai fazer parte da vida dele, e que ele pode somar ao invés de, né, carregar, né, tanta coisa pesada, é surpreendente. Então, eles começam a enxergar isso assim, não é mais o meu ex, né, foi o meu primeiro, né, ou o segundo, enfim. E isso eu vejo que começa assim, a diminuir um pouco algumas situações, né? Casos em que são muito difíceis, né? Até mesmo em situações de chegar para assinar e esquecer a assinatura. Então, a pessoa realmente está vivendo um processo que a gente de fora não consegue perceber o quão difícil é. Então, acho que esse tempo, essas reflexões, fazer várias sessões, né, não decidir na primeira vez, deixá-lo tranquilo, é o recurso que eu percebo com as ferramentas que a constelação oferece, e é um ganho muito grande nesse trabalho. Eu estou aqui me colocando também um pouco do lado das famílias e pensando assim, que sorte dessas pessoas, né? Encontrar advogadas como vocês, que podem olhar, né, para além desse dano, essas consequências, principalmente para os filhos. Porque que diferença tem, né? A pessoa dizer, não, seu pai é isso, ou sua mãe é aquilo, né? Como é a criança
vai tender, eu botei alguns slides tentando mostrar isso, vai ficar do lado de um, depois vai ficar do lado de outro. A gente sabe que ela fica do lado de um, aqui, nesse nível, mas lá dentro, né, no nível bem inconsciente, ela também vai ter uma lealdade ao outro pai, porque ela não pode fazer isso, e essa criança fica rasgada, né? Então, que bom quando vocês também, né, através desse trabalho, podem fazer as pessoas tocarem esse lugar, de que esse ex é o seu primeiro marido, esse ex é o seu primeiro amor, é alguém com quem você teve um filho, e que você tem um vínculo para sempre. Eu fico pensando assim, que paz que entra na alma dessa criança, né, no coração dela, dizer assim, não, minha mãe brigou com meu pai, ou ainda briga por algumas coisas, mas assim, isso é num nível. Em outro, tem esse respeito à dignidade, tem respeito ao que eles viveram, não se arrependeram de que eu tenha nascido, né? Eu acho que tanta coisa que pode passar, e isso faz muita diferença, né? E eu acho que não fomentar também o conflito é uma coisa muito, muito importante, né? E muito impactante. Claro que tem as questões que são próprias do direito, né? No nível da personalidade, as pessoas podem estar muito endurecidas, mas isso não tira a validade do trabalho que vocês estão fazendo, nem do trabalho que a gente faz como consteladores, né? Eu não sei se Letícia ou Luciana falaram, nem sempre os dois querem, mas assim, basta que um queira para que as coisas possam ser diferentes, porque um conflito só pode ser alimentado, né? Infinitamente por duas partes também, né? Tem uma forma de se colocar, tem uma forma de seguir com isso, né? E eu acho que mesmo quando as dificuldades ainda acontecem, porque, claro, gente, as dificuldades acontecem, a gente tem que distinguir dois níveis, né? O nível estrutural, esse profundo que a gente olha, e o nível social, né? Aqui tem limites a serem dados, aqui tem coisas a serem cobradas, e isso vai continuar acontecendo. Mas, pelo menos na minha percepção, isso é muito diferente. Sim, sem dúvida. Marisa iniciou a fala dela e trouxe uma grande questão, que a constelação familiar me trouxe com essa visão de que a criança é parte do pai e da mãe. E a partir do momento em que eu tento excluir um dos genitores, é como se eu estivesse excluindo parte da própria criança. Então, por mais que esses pais estejam em conflito e que eles não consigam chegar a uma solução naquele momento, esse processo de separar os sistemas, como Marise falou, do sistema ex-casal, casal que foi, por um tempo, casal parental e casal conjugal, mas agora estão separados, de fato, entre um casal que não é mais um casal conjugal, mas que ainda será, para sempre, um casal parental. Então, essa separação dos sistemas traz essa visão, e como a doutora Luciana falou, de você fazer com que o cliente também se coloque um pouco no lugar do outro, para que a gente traga outras possibilidades, soluções criativas, que não sejam necessariamente uma briga judicial. A gente busca fazer esse trabalho prévio, essas tentativas, só que às vezes, por questões subjetivas que vão além do que a gente está observando, as pessoas precisam do processo judicial litigioso. E nesse momento, não é porque entrou em litígio, porque não conseguiu fazer de forma consensual, que a gente precisa abandonar essa visão sistêmica. Eu tive como é que eu posso dizer assim, a honra, né, de ser presenteada ontem com a visão por uma aluna do Instituto 89, que é a minha terapeuta, que é Marinúzia, Marise conhece, foi uma das primeiras alunas, e ela fez uma analogia muito linda, e eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês, para ver se faz sentido para a doutora Luciana, para a Marise, que é a analogia do guerreiro de luz. E eu falava ontem na comissão também de direito sistêmico, que a gente não precisa ser necessariamente só sistêmico, necessariamente só um advogado tradicionalista, a gente pode trilhar o caminho do meio e buscar a advocacia tradicionalista e a advocacia sistêmica para que elas se fortaleçam, se complementem. E nisso, a analogia vem desse ponto exatamente,
que é de trazer o advogado sistêmico como um guerreiro de luz. Ele está ali para poder apaziguar sistemicamente, trazer um novo olhar, não fomentar o conflito, ter um foco nas crianças, mas não está deixando de polir as suas armaduras, o seu escudo, e também defender o melhor interesse do seu cliente. Porque, às vezes, o limite da outra parte também é necessário. A outra parte precisa um pouco desses limites. E Marisa, que trabalha com casais, sabe bastante disso. Eu não sei se a visão da doutora Luciana, ela pode falar um pouquinho também da experiência dela nessas questões. Não é que em processo litigioso ele não pode ser resolvido da melhor forma, mas às vezes é necessário passar por esse processo de litígio e depois trazer a luz de volta para esse caminho. É uma pergunta que sempre surge, né? Como que é fazer um processo bom de um divórcio, né? Porque o divórcio é sempre um processo difícil. Como que a gente pode dizer que é um bom processo? Parece um contrassenso, né? Uma contradição falar isso. Mas existe, sim, um bom divórcio e existe um divórcio que não é tão bom. E onde que está isso, né? O bom divórcio? O que eu tenho observado na prática é o bom divórcio não é para o advogado, né? Não é para a justiça. O bom divórcio é para as partes envolvidas, é para os sistemas envolvidos. E claro que a grande consequência de um bom divórcio está se existem as crianças, né? Porque elas são as que vão receber o que é o bom divórcio. E nesse ponto, né, do bom divórcio, para mim o que mais conta é, como advogado, não ir para a situação com uma solução. Porque existe uma visão rápida, né? A gente tem o procedimento tradicional. Tem que fazer isso, 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 isso. Isso já está na mente na hora que a gente é procurado. O que temos que fazer? A solução está ali, é divórcio, é processo assim. E isso não ajuda quando se vai com essa forma, né? E é isso que eu tenho aprendido cada vez mais com esses estudos. E apesar de saber como é que é o processo de divórcio, cada divórcio é único e um bom divórcio requer que as partes se coloquem no lugar de adultos. Isso, para mim, é algo muito novo, que eu aprendi com as constelações, que é enxergar cada uma das partes e ver se elas realmente estão no lugar de adulto. E fazer esse assessoramento, porque uma criança não consegue decidir. E essa visão que a constelação me trouxe nova, né, de que eu estou lidando com clientes aparentemente adultos, mas ocupando o lugar de criança. Isso me coloca numa condição de eu preciso ter tempo para ajudar esse ser a sair desse lugar de criança, para ocupar um lugar de adulto, para daí, então, realmente iniciar um processo de divórcio. Esse aspecto, que foi, né, novo para mim, me ajuda muito, muito mesmo. Porque se as partes envolvidas continuarem nessa posição, elas vão ficar se queixando, elas vão achar o culpado, vão jogar sempre o problema para fora e nunca vão olhar para si. E não fazendo isso, ela não consegue achar como é bom para ela. Nunca vai ser bom para ela se ela continuar nessa posição. Então, esse é um ponto que não tem como fazer, né, todo um trabalho de divórcio com essa visão sistêmica, né, e não tocar nisso. É um aprendizado assim maravilhoso que o advogado tem ao fazer a formação, uma formação séria, completa, né? Porque senão a gente não entende como é que eu faço isso então. Isso é um grande exercício para mim. Eu enxergo, tudo bem, mas e agora como é que eu faço? E é exatamente essas ferramentas que eu tenho tido nesse curso que me levam a compreender como eu vou trabalhar. Ou seja, qual o exercício sistêmico que eu faço agora com esse ser que o ajude a vir para um outro lugar. Né? Qual é o exercício sistêmico, qual é a constelação, qual é o recurso, porque eu aprendi tantos recursos, eu sei que tem tantos que eu ainda não sei, que ajudam, que me ajudam e que ajudam ao cliente a sair desse lugar. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Marise pode falar muito sobre isso, quais são as ferramentas que se pode usar, né? Eu até penso que a gente tem uma para fazer hoje,
mas essas realidades modificam o direito. Eu não tenho dúvida frente a isso. Essa possibilidade de ajudar o outro além do direito é algo muito, muito especial. Então, às vezes, não adianta simplesmente o advogado dizer vai procurar o psicólogo, porque a situação está ali, e aquele ser, na condição de criança, não consegue dar passo, não consegue decidir. Isso, para mim, tem sido fundamental nesse trabalho que eu Eu acho que isso é bastante importante, que as pessoas às vezes confundem, acreditando que a constelação é só aquele movimento que acontece no campo. E eu acho que a constelação viva é isso que vocês estão trazendo também, né? É uma forma de olhar, é uma forma de pensar, é uma forma de intervir na sua própria prática, completamente diferente da que você faria. E, assim, realmente a nossa formação, ela tenta trabalhar com muito exercício sistêmico com a compreensão disso a partir de cada aluno, né? Como Letícia falou também no início, né? Primeiro foi para mim, né? Como pessoa, como mãe, como esposa, né? Como, enfim, você vivencia isso e quando você vivencia, você passa a ser dessa maneira, a ser essa palavra, a ser essa forma de pensar, né? Então você comunica de um ponto de verdade que é muito, muito mais impactante. Né? Não adianta colocar as pessoas para ritualizarem algo, né? Isso acontece dentro delas, e para acontecer dentro delas, primeiro precisa acontecer dentro da gente. Então, claro, a gente traz muitas ferramentas, são 9 professores, sabendo que o grupo vem de todas as profissões, né? A gente dá esse acompanhamento também, o que está faltando para que você leve isso para a sua prática, mas primeiro é para a sua própria vida, né? Isso é muito, muito interessante, muito importante. Exercícios sistêmicos sempre vão surgir, e podem ser até criados a partir desse encontro aí, né? Concordo também com o que Marinúzia fala, né? Marinúzia é uma colega querida, amiga querida, porque, assim, ser verdadeiramente sistêmica é não excluir nada, né? Então, assim, claro que vocês também têm um papel dentro da própria profissão, isso é um recurso que vocês trazem a mais, né? Mas, assim, o médico sempre vai ser um médico. Se ele tem essa visão, ele vai ver a doença com um algo a mais. E não vai substituir o que ele precisa fazer como médico, né? Então, a gente está aqui para somar como consteladores. Somar na psicoterapia, na educação, no direito, na medicina, nas empresas, nas organizações. E a gente precisa ter essa clareza também, né? Nós não fazemos mágica, nós temos um olhar, um passo, né, um convite, e isso pode fazer total diferença na vida das pessoas. Eu queria saber de vocês que estão acompanhando a gente, se vocês têm perguntas, a gente gostaria que vocês participassem aqui da nossa conversa também, né? Laís fala uma coisa bem interessante, ela concorda com a doutora Luciana, que os pais ocupam o lugar de criança. Sim, gente, porque não é tão fácil nós nos tornarmos adultos, né? A gente vê que é um processo mesmo. E isso tem a ver com a relação que nós temos com os nossos próprios pais. E quando a gente pode fazer... É isso, é um caminho. Eu acho que a constelação é um caminho que vai lhe colocando ali, né? Quando você vê, você tá ali, capaz, forte. Quando a Luciana falou, enquanto ela falava, eu pensei, como é que um advogado, um constelador, vai transmitir isso se ele não estiver também na presença dele? Se ele não tivesse trabalhado o suficiente, né? O suficiente para pedir ao outro, né? Vem para esse lugar de adulto junto comigo. Porque se eu não estou também, né? Se eu não sei o que é isso. Então, isso é sutil ao mesmo tempo, né? Exato. Marise, eu me lembrei de um excelente exercício. Eu tenho uma experiência prática em um processo de divórcio. Esse processo foram 8 meses de negociações, tentativas. Tava tudo para fechar e as coisas não davam certo. E aí um dia eu atendendo essa cliente, porque eu busco atender algumas vezes até para observar algumas coisas que estão por trás, poder trazer essas práticas sistêmicas. Eu vi naquele momento, né, que existia uma diferença hierárquica entre esse casal. Por isso que não estavam conseguindo chegar a uma decisão. E aí eu usei um exercício em um dos módulos, não vou me lembrar qual,
que foi de colocar, eu acredito que foi no seu, Marise, que foi de colocar uma âncora de chão e pedir para que minha cliente olhasse para a outra parte. E aí ela percebeu que ela estava se vendo muito maior do que ele, quando ela achava que ele se sentia muito maior do que ela. Olha só. Aquele momento em que ela disse, nós somos iguais, estamos aqui pelo melhor interesse do nosso filho. Aquilo foi uma virada de chave, não foi uma mágica. Existiu um outro processo, outras necessidades, a necessidade de escuta. O que a gente pode fazer nessas conversas é observar algumas coisas que estão por trás, e a constelação nos dá essa ferramenta, para que a gente possa trazer esse outro olhar, como a doutora Luciana pontuava. E entre essas possibilidades tem de que o cliente, às vezes, observe que ele está na condição de criança, porque quando você é criança, você não consegue decidir enquanto adulto, que toma as suas próprias decisões, ou que ele está muito maior do que o outro, e o outro se sente acuado, e quando o outro se sente acuado, ele quer partir para a briga, ele quer tentar, de alguma forma, ter alguma compensação, para que o outro o veja como igual. Pelo que você descreve aí, essa pessoa, ela achava que o outro estava acima, mas ela se sentia. Então, às vezes, quando vai, por isso que Bert né, tinha muita sabedoria, quando diz assim, o essencial é simples, e quando você vai naquele ponto, ali sim, acontece algo que não é uma mágica, porque a gente sabe o que está por trás disso, né? A gente aprende muitas coisas para experimentar e para provocar esse olhar, mas, assim, algo se desmonta. E aí não tem mais como desver, né? Não tem mais como, a não ser que a pessoa realmente não queira. E eu acho que, em geral, as pessoas querem, né? Querem porque têm filhos, querem por si mesmas. Eu acho que o bom divórcio também ajuda a que você consiga ter, a partir dali, uma boa vida. Né? O exercício que eu preparei assim, como ideia, eu trouxe um slide para adaptar isso, né? Do como fechar ciclos e adaptar o processo de divórcio. Tem uma pergunta aqui, gente, de Maria Augusta, eu vou deixar para vocês. E quando acontece a alienação parental? É uma situação muito grave para mim, me deparar com alienação parental. Isso é muito sério e deve ser tratado com muita seriedade mesmo. Não é algo simples, mas eu tenho aprendido que lidar com essa visão sistêmica significa lidar com amor. Então, é esse olhar de amor que esse ser precisa, na minha compreensão. Então, quando tem uma das partes com essa visão, né, da alienação parental, ela não sabe que está fazendo isso. Na minha prática, sim, essa é uma realidade. Não é algo feito porque, né, eu quero fazer assim. Então, levar mais uma vez para esse lugar de adulto, coloca esse ser vendo o que realmente está fazendo, quais as consequências para aquela criança. Naquele momento que a criança é pequena, criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, elas se tornam joguetes, né, nas mãos, para alcançar outras coisas. E isso precisa ser visto, não falado diretamente pelo advogado, precisa ser visto pelo ser que está fazendo isso. E compreender que é um ato de desamor, primeiro com a própria criança, e depois consigo mesmo, porque essa repercussão, ela vai ser a primeira a receber. Então, penso que na alienação parental as constelações ajudam muito quando se leva essa visão do amor, porque a ordem, né, as ordens do amor, elas precisam ser olhadas a todo momento. A criança pertence aos 2 sistemas. Então, ela não pode ser excluída de um, e um ser não pode fazer esse papel, né, de retirar aquela criança de lá, que não vai conseguir. Mas vai gerar muito sofrimento, vai gerar muita dor, e vai infringir muitas ordens do amor. Isso vai repercutir demais. Então, de uma maneira, né, com exercícios,
com reflexões, com projeções futuras, né? E até trazendo exemplos de outras situações que já ocorreram, é possível fazer com que a pessoa pense, repense qual é o caminho que ela quer seguir. Porque não vai alcançar o que quer usando uma criança. Isso sabemos que não. Mas é sério e que precisa ser refletido, atendido com muita clareza frente a isso. Uma situação que eu vivi, eu decidi que não iria seguir adiante, né, com a situação que estava ali. E foi muito interessante que, passado um tempo, essa pessoa voltou, né, porque eu fui muito séria frente a isso, né? Com essa situação não é possível seguir adiante. E quando ela voltou numa posição de angústia, porque também não sabia que outro lado fazer. Então, ela realmente precisava de todo um caminho junto a uma área psicológica, e aí é que eu penso que os trabalhos conjuntos, né, de assistência social, de psicologia, assessoram muito a advocacia nesse campo. Né? É um campo muito sério, a alienação parental. E isso é o que eu tenho observado. Sim, bem pontuado, doutora Luciana. Nesse momento, se for o seu cliente que você observa como uma pessoa que está praticando o ato de alienação parental, solicitar um acompanhamento, em alguns casos, é o fundamental. E se o cliente, de fato, não quiser observar isso, não quiser mudar a posição, mudar o caminho, cabe a nós, advogados que defendem o melhor interesse da criança, renunciar, de fato, àquela causa. E um outro ponto, que quando é o outro lado que está praticando alienação parental e o seu cliente vem sofrendo, eu observei em uma vivência prática e disse ao meu cliente: veja e observe, se fizer sentido para você, porque tem que fazer sentido para você, veja isso com sua terapia, se você não está, de alguma forma, excluindo aquele outro pai. Porque quando a postura de exclusão do seu cliente, mesmo que inconsciente, acontece, o outro, ele acaba tendo, às vezes, esse sentimento de vingança. Eu não me sinto incluído, estou no meu lugar de criança, e aí o que eu faço? Busco atingir o outro. E para eu atingir o outro, eu vou atingir na pedra de toque dele, que é o filho. Isso é um processo inconsciente. Então, eu observei um caso prático em que, na verdade, a mudança da postura do meu cliente, de integrar mais o outro, seja perguntando, seja trazendo mais ao processo de decisões em relação ao filho, fez com que o outro lado mudasse a postura. Óbvio, a gente está falando de casos em que são processos de início de alienação parental, possibilidades que estavam se encaminhando para um litígio maior, em que houve esse aspecto preventivo, através dessa mudança de postura, de integração, em que os dois, os pais, passaram a decidir os aspectos daquela criança. Mas existem algumas situações que, felizmente, fogem ao nosso controle, que o outro lado está doente, que o nosso próprio cliente está doente, de fato, precisa de um apoio psicológico, de um apoio psiquiátrico, e nesse caso, nós, operadores do direito, não podemos compactuar com determinados tipos de postura, e precisamos tentar auxiliar naquele momento em que não conseguimos mais, para manter a nossa coerência quanto à melhor proteção da criança, que a criança seja absolutamente protegida nesse processo, porque ela é um ser em desenvolvimento e que não pediu para estar ali, e não pode ser joguete dos pais, que a gente renuncie a esse processo ou que busque, de fato, algumas medidas para coibir, para não trazer, né, uma continuidade nesse caminho. Então, por isso que é importante também o papel do juiz, porque se tiver, de fato, que entrar com incidente de alienação parental, uma ação declaratória, às vezes um procedimento prévio, em que o juiz tenha uma postura e diga, ó, vamos mudar aqui esse caminho que você está trilhando, vá seguir uma assistência psicológica, que ele determine que o pai seja acompanhado judicialmente. Eu sei que é difícil a gente impor uma psicoterapia, mas que haja uma imposição
preventiva, não só com o trabalho do advogado, evita que esse processo de alienação parental, ele crie corpo e que a situação desencadeie para um mecanismo em que a criança alienada, ela passe a ter a sua lente deturpada. Eu sempre gosto de trazer essa analogia. Uma criança que está sendo influenciada por um dos genitores a cometer, né, atos contra o outro, ou influenciada por palavras que denigram a outra parte, o seu outro pai, ela tem uma lente colocada que afeta a sua visão. E isso acaba desencadeando em distúrbios comportamentais, que a psicologia, né, Marisa, com muita experiência, observa melhor. E a criança passa, inclusive, até a mentir e a inventar situações que não ocorreram em proteção daquele genitor. E o que a gente observa também é que no futuro, quando a criança ela observa que ela foi, né, vítima de alienação parental, ela se alinha, né, ela começa a se aproximar daquele genitor que foi massacrado por esse tipo de comportamento pelo outro pai, pela outra mãe. E eu acho que mesmo que ela não descubra, já respondendo um pouquinho a Rosalina, né, sobre a lealdade oculta, porque assim a alma sabe, né? E assim a criança não pode escolher um lado ou outro. Então ela pode até dizer eu detesto esse pai, eu detesto essa mãe, mas ela vai através da lealdade oculta repetir o comportamento daquele pai, é uma forma de honrá-lo, né? Às vezes, por exemplo, um dos dois é alcoólatra, né? E aí a pessoa diz que é horrível, e uma hora ela se torna também, ou se casa com o alcoólatra. Dessa forma, Rosalina, que a gente percebe essas lealdades invisíveis, elas aparecem muito bem no decurso de uma constelação, né? Como a pessoa segue, como ela vai. Assim, é difícil, não estou querendo responder a isso, porque não seria possível, né? A gente tem pouquinho tempo aqui, mas a gente repete padrões de uma forma inconsciente, ou fazendo exatamente igual, ou fazendo o extremo oposto. Ou a gente está no transe, ou a gente está no antitranse, né? E isso interfere muitíssimo. Inclusive, eu acho, não sei se vocês observam isso, mas que assim os casais fariam bem antes até de chegar um advogado, de tentar, né, com esse processo, porque às vezes é necessário, sim, né? A separação é a saída, né? Não é possível por várias coisas. Mas se você não vê isso, a sua tendência é repetir isso no relacionamento seguinte. Né? Essas coisas ficam em aberto. Então, assim, às vezes, até por repetição de padrão, as pessoas no seu núcleo familiar, no seu clã, não puderam viver bons relacionamentos e você não se permite também uma forma de lealdade oculta, né? Então, assim, tem muita coisa, gente, envolvendo as relações humanas, né? As ordens do amor, né? Que nada mais são do que essas observações do que fere ao amor e que faz com que os relacionamentos não possam fluir bem. Então, isso causa doenças, isso causa os mais diversas desordens, né, nas relações entre as pessoas, na sociedade, enfim. Eu acho que a constelação é mesmo a ciência da paz, que nos leva a uma olhada com muito mais compaixão, embora eu acho que, assim, tudo pode ser determinado sistemicamente, as causas podem ser sistêmicas, mas a responsabilidade vai continuar sendo individual. Então, nós consteladores, nós não queremos tirar das pessoas, até porque isso seria não torná-los adultos e não torná-los dignos, o peso e a consequência das suas atitudes. Mas realmente a gente consegue ter um olhar muito mais compassivo, né? Então, assim, essa pessoa que está fazendo algo tão terrível, e a gente consegue ir vendo os emaranhados que ela tem por trás. Então, isso realmente nos toca nesse ponto da compaixão. Como tirar as mágoas. Primeiro você sente, Bárbara. Eu vou fazer o exercício. O que é que vocês acham? A gente tem 60 minutos já de live, né? A gente pode fazer o exercício, porque eu prometi, quero cumprir, né? Lidar com o divórcio que envolve a violência doméstica. A gente vai ter que falar de novo, gente, porque assim, ó, o pessoal agora se animou aqui, eu também, mas né, tem mais ou menos um compromisso com o tempo. Vocês querem falar sobre violência brevemente, para a gente poder cumprir a nossa promessa do... Seria possível?
Como operadores do direito, repete aqui para elas, Luca, por favor, essa pergunta. A prática... Como nós, operadores do direito, podemos lidar com divórcios em que envolve violência doméstica a partir de uma visão sistêmica? Penso que a primeira coisa é o advogado não se emaranhar na situação, porque é algo que logo o advogado é chamado, né, a vir resolver uma situação, porque naturalmente uma das partes está sofrendo algo que nós não podemos compactuar. E existem muitas soluções jurídicas que podem ser tomadas, mas que nem sempre são boas, nem sempre gerará uma boa solução, nem sempre trará paz, nem sempre trará uma condição boa para o conflito que ali está. Eu penso que uma das primeiras coisas é tentar ajudar ao ser que está vivendo essa violência a compreender por que está vivendo isso e por que está continuando com isso, por que está propagando isso. E naturalmente que quando vem um divórcio com violência doméstica, não é uma primeira vez que a pensa. Tem uma função, tem uma função. Tá. Então, essa sensação é muito difícil para a gente, como advogado, não entrar na situação e querer tirar aquele ser dali a qualquer custo. Mas quem tem que querer sair é aquele ser. Então, lidar com um divórcio onde uma pessoa está vivendo isso requer muito do advogado. Uma postura de estar sempre centrado e fazer com que o outro dê o passo de sair de lá. Porque é possível. Sim, sem dúvida, né? Nessa situação, muitas vezes, a gente tem que preparar o cliente para buscar uma ajuda terapêutica. Se for a mulher, ela precisa de um apoio porque ela está, de fato, muito desgastada emocionalmente, fragilizada, vitimizada, e ela precisa se fortalecer para enfrentar todo esse processo. Se for um homem, que ele procure, né, uma ajuda terapêutica para poder observar esse comportamento. E as constelações familiares traz um papel importantíssimo nesse contexto, porque muitas vezes esses processos de violência estão ligados a questões sistêmicas. De um pai que foi violento e aquele homem está reproduzindo esse comportamento por lealdade oculta a seu pai, mesmo que ele não tenha presenciado situações de violência, isso está no sistema dele. De uma mãe que foi vítima, e nessa circunstância, a gente precisa trazer esse outro olhar com a ajuda de profissionais habilitados, porque nós advogados, a não ser um advogado que seja formado em psicologia, não temos aptidão técnica para isso, de ver por que esses sistemas se vincularam, qual é a razão de ser. E antes de mais nada, buscar esse protecionismo para aquela pessoa, para a proteção da violência, para acessar a violência, que pode ser física, mas as piores violências, a física, ela deixa marcas na alma e coloca aquela pessoa em risco. Mas as violências psicológicas, financeiras, morais, elas trazem marcas não só fisicamente, às vezes, mas também marcas ocultas na alma que precisam de muito cuidado, muito auxílio dos profissionais de psicologia, dos consteladores, de ferramentas que possam trazer um pouco de cura para aquele sistema. E também olhar para aquelas crianças, porque quando os pais estão em situações de violência, como é que elas vão ficar? Entende? É mais difícil ainda separar o que é relação conjugal do que é relação parental quando existe essa violência. Já, talvez precisássemos de uma live inteira para poder falar sobre isso. E, na verdade, é isso mesmo, né? O que a gente vê, Moema está dizendo aqui, mulheres e homens precisam de ajuda na relação de violência, sem dúvida, né? Eu acho que essa é um casamento, né, tradicional, a vítima e o algoz, como eles mudam de lugar, gente, é isso que a gente percebe também, sabe? E como que em outra situação eles podem inverter isso. Então, é algo delicado mesmo para ser olhado, e claro, né, que também essa pessoa se proteger, sem nenhuma dúvida. Não é isso que a gente está dizendo, que ela não deva se proteger ou buscar essas medidas, mas também
a gente não pode achar que isso será a solução, porque ninguém vive uma situação dessa se não traz também a contribuição. Então, no exercício que eu vou propor a vocês, uma das partes é a gente assumir responsabilidade pelo que vive. Isso significa ser adulto e saber que, de alguma maneira, José Nivaldo está dizendo, parabéns, Luciano e Letícia, esse olhar sistêmico faz uma grande diferença para a área do direito. Eu quero me juntar a Sobral, e eu acho que todo mundo aqui também está olhando vocês com respeito, com admiração, né? Porque é preciso muita coragem para fazer isso na área de vocês. Muita coragem, né? Muito coração, porque eu acho que na minha área é bem fácil, sabe? Na minha área é bem fácil, porque o que eu estou dizendo, mais ou menos, viu, gente? Porque, assim, a constelação também, ela não visa, eu não sou psicóloga, viu, Letícia? Eu sou assistente social e tenho várias formações em psicoterapia, e a que eu mais me dediquei, provavelmente, é a constelação. Mas, assim, eu acho que a gente também tem às vezes, formas de terapia que fortalecem o ego muito, né? Então, eu tenho que ter um ego forte, eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer, e na constelação a gente começa a aprender a perder a importância, né? A gente aprende a ter um lugar humilde, a saber o nosso justo lugar, e o justo lugar de cada um e de cada coisa. Isso é tão delicado, isso é tão grandioso ao mesmo tempo, né? É humilde e grandioso, que eu acho que é um caminho mesmo de vida e que a gente está aprendendo sempre. Então, eu quero super agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi mais que uma participação, né? Vocês fizeram a live de hoje, e eu me sinto muito feliz por ter encontrado vocês aí nesse caminho e poder também dar alguma contribuição para vê-las atuando dessa maneira. Maria Edivane diz que Letícia é um exemplo maravilhoso nessa perspectiva sistêmica que tem ajudado muito. Então, eu não sei como é que a gente faz. A gente faz o exercício, depois vocês se despedem, vocês querem ficar aqui comigo durante o exercício? Como a gente vai fazer? Vocês querem a audiência aí? Eu prometi um exercício, como a gente vai deixar a live gravada até o final de semana, eu vou fazer de qualquer jeito, porque isso é uma grandeza, ver o direito sistêmico sendo essa ajuda para quem deseja. Porque, na verdade, gente, a constelação serve a todos os sistemas. E isso que a gente quis também nessa série de lives, homenagear também essas áreas, né? A de domingo a gente vai fazer com o pessoal da gestão. Algo mais organizacional, e o convite para vocês entrarem, tá? A gente não vai deixar a gravada de domingo, porque todo mundo vai ter que entrar, que a gente vai fazer pelo Zoom. Uma experiência, né? Uma experiência você não vou contar tudo que vai acontecer lá na de domingo, mas vai ser uma experiência. Vamos experimentar, vamos fazer algo com mais interação e sobre o êxito profissional, os pilares do êxito profissional. Vamos para o exercício? Eu queria que vocês ficassem aqui para depois, talvez, a gente... Tudo bem? Sim. Eu tinha pensado uma coisa, mas acho que eu vou fazer outra. Eu vou mostrar só o como fechar ciclo. E Luca está dizendo que eu não posso contar, Luca quer que eu guarde segredos. O que é que eu imaginei para vocês hoje, né? A gente vê as 6 fases para fechar ciclos. E eu vou tentar adaptar esse modelo, né, que a gente criou ao divórcio, certo? Eu acho que vai responder mais algumas coisas do que vocês perguntaram aqui, tá? Então, a primeira fase, porque tudo é um processo, né? A primeira fase para a gente fechar um ciclo, e isso já adaptado à situação do divórcio, é a decisão ou concordância. Nem sempre, quando a gente... não nos cabe a decisão. Porque para casar é preciso que 2 pessoas queiram, mas para separar basta que uma deseje fazer isso, tá? Eu estou ouvindo barulhinho. Será que a gente fecha os microfones das meninas só um pouquinho? Isso, melhora. E aí a gente faz essa... Vou fazer uma constelação na imaginação para vocês, numa situação de divórcio. Espero que as pessoas possam aproveitar, né? Ou aprender para aplicar com mais alguém. Então, a primeira coisa é essa, ter uma decisão real, porque a gente já viu aqui que às vezes as pessoas
dizem que querem se divorciar, que chegou aquele limite, mas elas não fecham isso. Então, esse exercício só vai funcionar para quem já decidiu, tá? O que a gente vai fazer em seguida. Então, a primeira coisa é decidir ou concordar com a decisão do outro, que é muito duro também. E alguém falou sobre mágoas, sobre sentimentos, então o luto é isso, né? É sentir tudo isso. Não tem como alguém sair de um casamento, especialmente quando se construiu uma família, sem sofrer por isso. E a gente está falando de vínculo, né? Mesmo que o amor tenha acabado, as pessoas sofrem, porque elas estão vinculadas. Então, é sentir, sofrer, chorar, né? Viver tudo que tem para viver nisso aí. E aí a gente começa a fazer o trabalho verdadeiramente sistêmico em relação ao outro, que é o reconhecimento. Mesmo que essa pessoa tenha sido violenta, mesmo que tenham acontecido coisas muito tristes entre vocês, foi por causa dessas coisas que vocês se separaram, mas reconhecer isso, dignidade humana, né? Essa pessoa fez o que ela podia fazer dentro de tudo que a conduziu até ali. Então, reconhecer a pessoa não é só dizer essa é fulano de tal ou fulana de tal, mas essa pessoa que vem dessa família, que vem dessa história, que vem dessa cultura, que vem dessa educação, que vem dessa série de sentimentos e de vivências que a tornaram o que ela é hoje. E foi assim que eu a encontrei. E foi alguém que você escolheu amar um dia ou viver um dia. E aí você vai para uma outra etapa, que é assumir a sua responsabilidade. A gente vai fazer isso mais ao vivo. O que significa assumir a sua parte de responsabilidade? Quando a gente constrói coisas boas, sempre é uma construção conjunta. E quando a gente vivencia coisas difíceis, a gente também tem que perceber que tem uma parte de responsabilidade da gente. A gente não trabalha com vítimas, a gente não trabalha com algozes, a gente trabalha com adultos. E aí poder expressar gratidão, especialmente se houverem filhos. E, por fim, a liberação, tá? Então, essas são as fases. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai explorar elas algum dia juntos. E agora eu vou propor a vocês a gente poder fazer essa constelação na imaginação, tá? Então, eu vou falar para você como se você estivesse diante de uma dinâmica de divórcio, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma constelação, um exercício sistêmico, é a gente poder se centrar, né? Então, a gente pode sentar, sentir bem os pés no chão, tentar alinhar a coluna, ver como a gente respira. E aí você pode trazer para a sua tela mental, né, o seu parceiro ou a sua parceira. Essa pessoa que um dia você amou, que um dia você investiu seus sonhos, um dia você admirou, um dia você desejou, seja lá o que tenha acontecido. Então, convida essa pessoa a estar diante de você agora e ver como ele te olha ou como ela te olha. Veja a que distância vocês estão um do outro. Talvez agora vocês estejam muito longe. Mesmo que o divórcio tenha acontecido há 30 anos, você pode fazer esse exercício. Porque uma coisa é a formalidade do divórcio, a outra coisa é esse desvincular que acontece dentro do seu coração. Então, você olha para essa pessoa e você vai reconhecê-la. E tentar enxergar que, como seres humanos, vocês têm o mesmo tamanho, independente de qualquer coisa que tenha acontecido. Então, você pode dizer para ele ou para ela algo como: no princípio eu te amei. Eu desejei que as coisas fossem bem entre nós. E com o passar do tempo, elas foram acontecendo, distanciamentos, decepções, dores, mágoas, conflitos, ou até coisas que a gente nem entende direito, e que nos afastaram e que colocaram fim na nossa relação. E eu reconheço a sua dignidade, reconheço
que você é essa construção, né, de tudo que te aconteceu. E eu vejo agora tudo que te conduziu até aqui, ou até o ponto em que nós nos separamos, e a mim também, né? Tudo que aconteceu. E eu quero te dizer agora que eu deixo com você a sua parte de responsabilidade pelo que não deu certo entre nós. E eu fico com a minha parte. Isso é muito importante, porque é aí que a gente deixa de ser vítima e se olha como seres humanos dentro de uma situação humana, que coisas muito difíceis aconteceram, e cada um seguramente teve a sua parte de responsabilidade. Eu não digo 50%, porque isso não é real. Às vezes, a sua parte foi 10%, mas você precisa tomar ela, e isso vai te dar força e dignidade de assumir a sua parte de responsabilidade e deixar com o outro aquela parte. Vocês já se separaram, não tem por que recorrer a isso infinitamente. Esse é um momento muito importante para que esse divórcio possa acontecer. E quando você tiver deixado tudo, você respira, vê como está o seu coração, talvez mais aliviado por poder se fazer responsável, mesmo por aquilo que mais te machucou, tem a sua parte, deixar com o outro tudo que pertence a ele ou a ela. E se vocês têm filhos, essa é uma hora muito importante. Olhe para o seu ex-parceiro, para a sua ex-parceira e diga muito obrigada. Você fez de mim um pai. Você fez de mim uma mãe. Muito obrigada pelos nossos filhos. Como homem e mulher, nós nos separamos, mas como pai e mãe, nós estaremos sempre juntos pelo bem dos nossos filhos. Da minha parte, você está livre. E você pode também pedir a outra pessoa, por favor, me veja com bons olhos. Se eu puder reconstruir a minha vida, se eu puder encontrar um novo relacionamento. E veja como ele ou ela te olham. Se você esgota isso, e é claro, a gente está fazendo isso como uma demonstração, como um exercício, mas você pode procurar mesmo uma forma de cumprir essas etapas como uma ajuda. E, sobretudo, tudo isso tem que acontecer dentro do seu coração. Nenhum juiz vai decretar esse divórcio. Esse que precisa acontecer dentro do seu coração para que você esteja livre e para seguir adiante. E você pode dizer para essa pessoa também, você sempre terá um lugar no meu coração, o justo lugar, ou do meu primeiro marido, ou do meu primeiro amor, e sempre será o pai ou a mãe dos nossos filhos. Isso dá muita paz, porque a pessoa não precisa lutar mais por esse lugar, né? E esse lugar está garantido para ela, é dentro do seu próprio coração. Mesmo que você reconstrua a sua família, essa pessoa será sempre, né? Terá sempre um lugar que é só dela. A gente diz que o nosso coração cresce para que a gente crie um novo lugar. E aí você olha, talvez essa pessoa se afaste um pouco mais de você, você pode enxergar isso como um vínculo invisível, mas você pode abençoar o outro, ou aquela outra mulher, para que ela possa seguir adiante. E aí você olha para a sua vida e os filhos sempre estarão entre vocês. Então, como homem e mulher, vocês se separam definitivamente, e como pai e mãe, vocês estão ali como, se possível, como bons guardiões para os filhos, porque as crianças, elas merecem todo o respeito da gente. E eu acredito que seja muito por elas que a gente trabalha dessa forma também, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, a presença de Letícia, de Luciana. Acho que foi muito bom a gente ter tido a oportunidade de conversar um pouquinho. Eu quero que vocês se despeçam aqui também. Passar a palavra para a doutora Letícia e para a doutora Luciana. Considerações finais.
Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite e muita gratidão pela escuta, pela presença. Queria agradecer a Marise pelo convite, a doutora Luciana pelos conhecimentos. Quando a gente faz uma explanação, né, uma conversa, a gente aprende muito mais do que a gente traz aqui de conhecimento. Agradecer a todos presentes. Fechamos essa live com esse lindo ciclo, com essa constelação imaginativa, de imaginação que Marise trouxe, que traz um pouco disso tudo, das constelações, da necessidade de trazer ao outro dentro do seu sistema e de honrar que um dia, de alguma forma, você fez aquela escolha e se conectou com aquela pessoa. E aquela pessoa precisa ter algum lugar no seu coração, nem que seja como pai ou mãe do seu filho, ou como uma pessoa que lhe trouxe ensinamentos. Agradeço mais uma vez a presença de todos e quem sabe a gente marca aí uma outra live para conversar sobre outros assuntos. Doutora Luciana, você lembra algo importante que eu não incluí ali. Tem que ter mesmo em algum momento esse muito obrigado. Eu falei só dos filhos, mas muito obrigado pelo aprendizado. Isso coloca a gente em um ótimo lugar, né? Porque assim, você não fica apegado ao sofrimento, você fica apegado, aí você passa a caminhar com tudo que você aprendeu. E olha, gente, isso é base para um próximo relacionamento, que a gente aprende dando certo ou não. Toda relação dá certo por um tempo, né? Sim, Diga, eu Luciana. digo que meu processo de divórcio foi o que me tornou a advogada que eu sou hoje, que me colocou nesse caminho. Então, todo caminho de sombra tem seu lado luz. Por alguma razão, a gente tem que estar ali para aprender, para evoluir. Só basta a gente poder enxergar. Isso, e a gente sempre volta a amar, com certeza. Sim, sem dúvida. Eu não poderia, né, deixar de trazer aqui a honra que é para mim ter tido acesso a esse conhecimento. É muito interessante, né, ver como que todo conhecimento ele realmente amplia a vida. E o que nós conseguimos aqui é aprender a viver e aprender a ajudar as pessoas a viver. Então, uma gratidão enorme por poder participar disso tudo. E isso não é só uma live, né? Isso é um grande movimento. É um empenho muito grande que eu percebo, né? Principalmente no Instituto 89, de fazer com que esse movimento se expanda cada vez mais. Isso não é pouca coisa, né? Isso é um movimento muito lindo, porque é um movimento para a vida, né? Em prol da vida. E é o que mais a humanidade precisa hoje em dia, aprender a viver, porque nós não aprendemos a viver no dia a dia, né? Nós nascemos e vamos indo, né? E essas lives e esse chamado todo para a vida faz com que a gente sinta-se cada vez mais vivo. Então é como eu me sinto aqui, né? Muito viva, muito presente. E esse movimento de aprender a ser cada vez mais consciente. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? E às vezes dá a sensação até que a gente não para mais de se perguntar muitas coisas. Então é com essa sensação no meu coração que eu agradeço muito a todos que participaram também, que trouxeram as perguntas, mas em especial pelo convite, né? Foi uma grande honra para mim participar, estar aqui, né, conhecendo um pouco do trabalho de todos que estão aqui trazendo essa realidade, né? Então, uma alegria, né, estar com a doutora Letícia, compartilhando esse movimento tão especial e que realmente, assim, muitos possam acessar esse conhecimento, né, que isso não é algo só para uns poucos, isso é para muitos, está muito acessível a todos, né, que é uma vontade minha, né, de que as pessoas saibam cada vez mais ser mais felizes, vivam bem, em paz, né, e com muito amor. E quando a gente diz assim, né, que a gente sabe que o nosso curso não é para todo mundo, né, porque é longo, porque é exigente, porque traz muitos professores, porque coloca vocês para pensar, mas assim, é uma grande alegria, uma grande felicidade ver vocês fazendo tão boas coisas com isso, sabe?
Eu me sinto muito feliz mesmo e de compartilhar. Quero agradecer que vocês estão aqui. Letícia tem uma filha pequenininha, né, Letícia? Já deve estar por aí querendo mamar, fazer alguma coisa, não sei. Porque, assim, eu sei que não é fácil, né? Tantas coisas que vocês têm para fazer. E a gente também Sim. precisa, né, compartilhar um pouquinho do nosso tempo para mostrar, né, como é que a gente faz, de que forma a gente faz, e inspirar outras pessoas também. Isso é legal, tá? Sim. Depois Muita eu conto como é que o Instituto fica para uma outra live, surgiu na minha vida. Sistemicamente, foi muito curioso. Agora você vai me deixar curiosa, Letícia. É. Não, foi bastante curioso. Vai ficar para uma outra live. Eu acho que eu nunca te Nossa, contei isso, Marise. vou te Não, ligar já. não, foi muito sistêmico. O campo me colocou no caminho do Instituto 89 e eu sou muito grata ao trabalho de respeito que vocês fazem, ao seu trabalho, Marisa, a você, a Jorge, a todos os professores da formação que vêm de fora com todo sacrifício, agora que podem estar online, né, com essa nova possibilidade, para trazer um pouco desse conhecimento de tantos anos de trabalho e de experiências de vida, de fato. É legal também, ó, porque você está aqui no Nordeste, em Aracaju, né? Luciana em Florianópolis. E eu Exato. acho que a gente virou um pouco, né? Esses bracinhos de rio que vão encontrar vocês um pouquinho mais longe. Oh, Sim. todo mundo quer saber agora, Letícia, conta. Ah, tá. Então eu vou contar. Eu fico brincando que foi as constelações familiares que me escolheu, não fui eu que escolhi as constelações. E aí eu fui fazer um mapa astral, uma coisa que eu nunca tinha feito. Uma amiga minha falou assim: "Ah, amiga, vai fazer?" Eu fiz, é ótimo. Aí eu, tá, vou fazer. Aí a astróloga disse assim: "Eu tô vendo aqui no seu mapa que você poderia trabalhar com constelação familiar, tem tudo a ver com sua lua não sei aonde, seu signo não sei aonde." Aí eu, ah, bacana. E aí minha mãe, sem saber nada, disse: "Olha, por que você não vai trabalhar com direito sistêmico?" Aí eu, tem alguém. Você tá sabendo do meu mapa astral? Ela não estava nem sabendo. Aí eu cheguei, né? Encontrei com uma pessoa, aí falou assim: "Ah, constelação familiar, eu fiz uma terapia, foi maravilhoso." E toda hora alguém chegava para mim e vinha falar sobre constelação. E aí eu fui para terapia, né, nessa semana. E aí eu disse: "Ah, eu estava querendo muito um curso de constelação familiar, estou pesquisando na internet, já olhei tudo, mas não senti vontade de fazer." Eu olhei uns cursos de São Paulo. Aí meu terapeuta disse: "Ah, eu estou indo fazer um esse final de semana no Instituto I89. É um curso preparatório, né? Um módulo inicial para poder as pessoas entenderem mais." Aí eu disse: "Não acredito, eu vou fazer isso." Então, assim, o sistema me colocou em conexão com a constelação familiar e com o I89. Eu sou muito, muito grata por ter começado minha caminhada através de vocês. Que bom, ótimo. 2016, já tem alguns anos aí. Pois é, né? A gente está aberto e atento. E vou caminhando devagarzinho. Beleza. Gente, um beijo enorme, viu? Fiquem bem. Um abraço para todos. A minha mãe sempre está aqui, ó. Falou: parabéns, Marisa, Luciana e Letícia. Obrigada, mãe. Eu Eu acho obrigo, que a minha eu está aqui convido também, mas ela. não deixou nos Né? comentários, não. Muitas vezes não está usando o chat. Tá bom, gente. Então, obrigada. A gente vai deixar gravado até o final da semana. Se alguém quiser assistir, né? Vocês ficam à vontade de compartilhar, tá bom? E até lá. E o pessoal que está no grupo, a gente se encontra domingo, mas é dentro do. Vamos entrar no Zoom, se ver e trabalhar, certo? Vamos falar um pouco, mas vamos experimentar mais. Tá bom? Boa noite, fiquem bem.